Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que perdoa qualquer coisa, que suporta qualquer dor. E durante muito tempo, eu acreditei nisso. Acreditei tanto que deixei esse amor me transformar em sombra dentro da minha própria casa. Me chamo Teresa Campos Ribeiro, tenho 68 anos, e essa história começa com uma frase que ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Ou você sai dessa casa, ou eu interno você num asilo. Foi minha nora quem disse isso, olhando nos meus olhos, na frente do meu filho. E ele, o menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei até os 2 anos, que criei sozinha depois que fiquei viúva, não disse uma única palavra para me defender. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela noite, preciso voltar no tempo, porque você precisa entender quem eu era antes de me tornar invisível. Precisa conhecer os sacrifícios que fiz, as noites que passei em claro, as lágrimas que engoli em silêncio. Só assim vai entender por que aquela frase doeu tanto e por que minha resposta surpreendeu a todos. Eu conheci Joaquim quando tinha 19 anos. Ele era caixa no banco onde meu pai tinha conta, e toda vez que eu ia lá depositar o dinheiro da feira, ele me olhava de um jeito que me fazia corar. Levou 3 meses para ele criar coragem de me pedir em namoro. Mais 2 anos para pedir minha mão. E com 22 anos, eu me tornei a senhora Teresa Campos Ribeiro, a mulher mais feliz de Belo Horizonte. Joaquim era um homem bom, não era rico, não era perfeito, mas era honesto e me amava de verdade. A gente comprou nossa casa na Vila Esperança com muito sacrifício. Um financiamento de 15 anos que a gente pagou em 10, porque Joaquim fazia hora extra todo santo dia e eu costurava para as vizinhas nos fins de semana. Quando terminamos de pagar, ele me pegou no colo e me rodou pela sala, dizendo que finalmente tínhamos um lugar nosso no mundo. Renato nasceu quando eu tinha 25 anos. Foi um parto difícil. Quase perdi minha vida naquela madrugada. Mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, chorando com toda a força dos pulmões, eu soube que tinha encontrado meu propósito. Seria a melhor mãe que aquele menino poderia ter, custasse o que custasse. E custou. Custou mais do que eu jamais imaginei. Joaquim foi promovido a gerente quando Renato tinha 10 anos. A vida ficou mais confortável. Conseguimos trocar os móveis velhos, fazer uma reforma na cozinha, até comprar um carro usado que virou nosso xodó. Eu achava que tínhamos construído algo sólido, algo que duraria para sempre. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar que nada é garantido. Foi numa manhã de terça-feira, 3 dias antes do aniversário de 18 anos do Renato. Eu estava na cozinha preparando o café quando ouvi um barulho estranho vindo do banheiro. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído. Chamei Joaquim, mas ele não respondeu. Chamei de novo. Silêncio. Quando abri a porta do banheiro, meu mundo desmoronou. Joaquim estava caído no chão, de olhos abertos, a espuma de barbear ainda no rosto. Eu gritei o nome dele, sacudi seus ombros, tentei acordá-lo. Mas no fundo, naquele primeiro segundo, eu já sabia. Tinha algo nos olhos dele que não estava mais ali. A luz tinha se apagado. O médico disse que foi um infarto fulminante, que ele provavelmente não sentiu dor, que foi rápido, como se isso fosse um consolo, como se saber que meu marido não sofreu fosse diminuir o buraco que se abriu no meu peito. Joaquim tinha 47 anos, eu tinha 43. E de repente, estava sozinha no mundo, com um filho de 18 anos que ainda precisava de mim. O velório foi um borrão. Lembro de gente entrando e saindo, de mãos apertando as minhas, de vozes dizendo coisas que eu não conseguia processar. Lembro de Renato ao meu lado, em choque, sem conseguir chorar. E lembro de uma vizinha me dizendo: "Seja forte, Teresa. Agora você precisa ser forte pelo seu filho." Ser forte. Como se fosse uma escolha. Como se eu pudesse simplesmente decidir não desmoronar. Mas eu fui forte. Não porque quisesse, mas porque não tinha outra opção. Nos meses seguintes, organizei a papelada do inventário, resolvi a pensão, coloquei as contas em ordem. A casa passou para o meu nome. Era o único bem que Joaquim deixou, além de um seguro de vida modesto. Calculei que, com a pensão e minhas economias, conseguiria manter Renato na faculdade se eu voltasse a trabalhar. E foi o que fiz. Voltei a costurar, como fazia antes de casar. Mas agora não era mais para complementar a renda. Era para sobreviver.
Vocês não têm ideia do que foram aqueles anos. Eu acordava às 5 da manhã para adiantar as costuras antes de Renato acordar. Preparava o café dele, o almoço para ele levar, às vezes até o jantar adiantado. Depois passava o dia inteiro na máquina de costura, até minhas costas doerem tanto que eu precisava parar para tomar remédio. À noite, quando ele voltava da faculdade, eu fingia que estava tudo bem, que eu não estava exausta, que não sentia falta de ter uma vida própria, que não acordava de madrugada chorando de saudade do Joaquim. Renato nunca soube a metade do que eu passava. E eu preferia assim. Queria que ele focasse nos estudos, que construísse um futuro, que se tornasse o homem que o pai dele teria orgulho de ver. No segundo ano de faculdade, o dinheiro ficou curto. A pensão não tinha reajuste, a inflação comia nossas economias, e as encomendas de costura estavam diminuindo. Foi quando tomei uma decisão que me partiu o coração, mas que eu faria de novo sem pensar duas vezes. Vendi minhas alianças de casamento. Aquelas alianças que Joaquim colocou no meu dedo no dia mais feliz da minha vida. Aquele círculo de ouro que simbolizava 20 anos de amor, de companheirismo, de uma vida construída a dois. Levei na joalheria do centro. Engoli o choro enquanto o homem pesava na balança e saí de lá com o dinheiro para pagar a matrícula do semestre. Naquela noite, olhei para minha mão vazia e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no dia seguinte, quando vi Renato sair para a faculdade com o boleto pago, soube que tinha feito a coisa certa. Meu filho era mais importante que qualquer joia, mais importante que qualquer lembrança material. Renato se formou aos 23 anos, em engenharia civil. A formatura foi numa sexta-feira de dezembro, num salão bonito no centro da cidade. Eu estava na primeira fila, com um vestido que eu mesma costurei para a ocasião, e quando chamaram o nome dele, eu chorei tanto que a mulher do meu lado me ofereceu um lenço. Naquele momento, olhando meu filho de beca e capelo, pensei em Joaquim. Pensei em como ele estaria orgulhoso. Pensei em todos os sacrifícios que fiz para chegar até ali. E pensei, valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada refeição que pulei para ele comer melhor, cada sonho meu que ficou para trás, tudo valeu a pena. O que eu não sabia, o que eu nem podia imaginar, era que o menino que eu criei com tanto amor estava prestes a se transformar em um estranho. Depois da formatura, Renato conseguiu um emprego bom numa construtora. Passou a ganhar bem, comprou um carro, começou a sair com os amigos nos fins de semana. Eu ficava feliz em ver ele prosperando. Afinal, era para isso que eu tinha trabalhado tanto. Foi 4 anos depois da formatura que ele conheceu Fernanda. Ela apareceu na minha casa numa tarde de domingo, pendurada no braço do meu filho como se fosse um troféu. Bonita, bem vestida, com aquele sorriso largo de quem sabe exatamente o efeito que causa. Renato a apresentou como sua namorada, e eu vi nos olhos dele algo que não via há muito tempo: paixão. Aquela paixão cega que faz a gente ignorar todos os sinais de alerta. E os sinais estavam lá, desde o primeiro dia. Fernanda olhava para a minha casa como quem avalia um imóvel à venda. Elogiou o potencial do terreno. Perguntou quantos metros quadrados tinha, comentou que o bairro estava valorizando. Quando soube que Renato era filho único, seus olhos brilharam de um jeito que me deu arrepios. Mas eu fiquei calada. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que não podia julgar uma pessoa no primeiro encontro. Meu filho estava feliz, e isso era o que importava. O noivado veio 6 meses depois. Fernanda já tinha praticamente se mudado para nossa casa, passando mais tempo aqui do que no apartamento dos pais dela. Eu tentava ser simpática, cozinhava as comidas preferidas dela, dava espaço para o casal. Achava que, sendo uma boa sogra, conquistaria minha nora. Que ilusão! O casamento foi numa chácara nos arredores da cidade. Eu ajudei a pagar. Na verdade, paguei quase metade, porque Renato disse que estava juntando dinheiro para dar uma entrada num apartamento e não queria gastar tudo na festa. A família de Fernanda contribuiu com o restante, mas fizeram questão de deixar claro que estavam fazendo um esforço enorme. No dia da cerimônia, quando vi meu filho no altar esperando a noiva, meu coração se apertou. Não de tristeza, mas de um pressentimento que eu não conseguia explicar. Era como se algo dentro de mim soubesse que aquele casamento ia mudar tudo, e não para melhor. Depois da lua de mel, eles se mudaram para minha casa. Era para ser temporário,
só até juntarem dinheiro para o apartamento próprio. Fernanda tinha acabado de mudar de emprego e Renato estava pagando as parcelas do carro. Fazia sentido. Eu tinha espaço de sobra e adoraria ter meu filho por perto. No início, as coisas até funcionaram. Eu me esforçava para ser a sogra perfeita, aquela que não se mete, que não opina, que fica no seu canto. Cozinhava, limpava, deixava tudo arrumadinho para quando eles chegassem do trabalho. Achava que era o meu papel. Mas Fernanda foi testando meus limites, um por um. Primeiro foram os comentários sobre a comida, que tinha sal demais, que era pesada, que ela preferia coisas mais leves e modernas. Eu mudei minhas receitas, passei a cozinhar do jeito que ela gostava, mesmo que para mim aquilo não tivesse gosto de nada. Depois vieram as críticas à decoração, que os móveis eram antiquados, que as cortinas eram bregas, que a casa precisava de uma repaginada. Aos poucos, meus quadros foram parar no armário, minhas toalhas de mesa foram substituídas, e a sala que eu decorei com tanto carinho foi se transformando em algo que eu não reconhecia. E então veio o pedido que me tirou o chão. Numa noite, depois do jantar, Fernanda comentou casualmente que o quarto deles estava apertado, que ela precisava de mais espaço para o closet, que seria muito melhor se eles ficassem com a suíte, o meu quarto, o quarto que eu dividia com Joaquim há mais de 20 anos. Eu olhei para Renato esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse meu espaço, minha história, minhas memórias, mas ele apenas deu de ombros e disse: "Mãe, é só uma troca de quartos, não é grande coisa." Não é grande coisa. Naquele quarto, Joaquim e eu planejamos nosso futuro. Naquele quarto, choramos juntos quando perdemos a gravidez antes do Renato. Naquele quarto, ele me abraçava nas noites frias e dizia que eu era a mulher da vida dele. E para o meu filho, trocar tudo isso por um closet maior para a esposa não era grande coisa. Eu me mudei para o quarto dos fundos sem reclamar. Era menor, mais escuro, com uma janela que dava para o muro do vizinho. Mas eu me convenci de que estava fazendo isso pela harmonia da família, que era só um quarto, que o importante era estarmos juntos. Foi o primeiro passo da minha transformação em fantasma. Depois que me mudei para o quarto dos fundos, as coisas foram piorando de um jeito que eu nem percebia no começo. Era como se Fernanda tivesse traçado um plano, e cada dia fosse mais um passo para me empurrar para fora da minha própria vida. Os comentários sobre a casa continuaram, mas agora eram mais diretos. Ela não gostava do bairro, achava longe do trabalho, reclamava que o comércio era fraco. Dizia que as amigas dela moravam em bairros melhores, com academia na esquina, padaria artesanal, cafeteria chique, como se a Vila Esperança, onde eu criei meu filho e construí minha história, fosse um lugar vergonhoso. Renato, que nasceu e cresceu naquele bairro, começou a repetir as mesmas reclamações. Que o trânsito era ruim, que não tinha opção de lazer, que precisavam de algo mais moderno. Eu ouvia aquilo e me perguntava: quando foi que meu filho virou esse estranho? Mas o pior ainda estava por vir. Muitos anos se passaram. Renato e Fernanda tentaram ter filhos por mais de uma década, enfrentando tratamentos e frustrações. Quando já tinham quase perdido as esperanças, Fernanda anunciou que estava esperando um bebê. Meu coração disparou de alegria. Finalmente, eu seria a avó. Finalmente, teria alguém para mimar, para contar histórias, para levar no parque. Imaginei tardes inteiras brincando com meu netinho ou netinha, ensinando a fazer bolo como minha mãe me ensinou, passando adiante todo o amor que eu tinha guardado. A gravidez de Fernanda foi tranquila, mas ela fez questão de me manter à distância. Não me deixava acompanhar nas consultas. Não pedia minha opinião sobre nada. Não queria saber das minhas experiências como mãe. Quando eu tentava dar algum conselho, ela revirava os olhos e dizia: "Dona Teresa, as coisas mudaram muito desde a sua época." A minha época. Como se eu fosse uma relíquia de museu. Alice nasceu numa madrugada de março, num hospital particular do outro lado da cidade. Eu só soube que minha neta tinha nascido por uma mensagem de Renato, horas depois do parto. Quando cheguei ao hospital, Fernanda estava no quarto com a mãe dela ao lado da cama, segurando a bebê. Eu fiquei parada na porta, esperando ser convidada a entrar. A mãe de Fernanda me olhou de cima a baixo e disse: "Pode entrar, Dona Teresa. Mas não fique muito tempo, a Fernanda precisa descansar." "Não fique muito tempo."
Na hora de conhecer minha própria neta, engoli aquela humilhação e me aproximei do berço. Alice era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Pequenininha, com os olhos fechados, os dedinhos perfeitos. Estendi os braços para pegá-la, mas Fernanda foi mais rápida. Melhor não, Dona Teresa. Ela acabou de mamar, pode regurgitar. Fiquei ali, com os braços estendidos no vazio, sentindo o peso daquela rejeição. Minha nora não confiava em mim nem para segurar minha própria neta por 2 minutos. Voltei para casa naquela noite com o coração partido, mas disse a mim mesma que as coisas mudariam quando eles voltassem do hospital. Que Fernanda estava cansada, hormonal, precisando de tempo para se adaptar. Que logo ela veria que eu só queria ajudar. Que ilusão! Quando Alice completou 1 mês, Fernanda anunciou que voltaria a trabalhar em breve e que precisava contratar uma babá. Meu coração deu um salto. Era a minha chance de me aproximar da minha neta, de ser útil, de finalmente ter um papel naquela família. Me ofereci na mesma hora. Disse que podia cuidar de Alice todos os dias, que não precisavam gastar dinheiro com babá, que eu tinha experiência, que seria um prazer imenso. Fernanda me ouviu até o fim, com aquele sorriso educado que ela usava quando queria parecer civilizada. E então disse as palavras que me destruíram. Dona Teresa, a senhora já tem uma certa idade. Cuidar de bebê exige reflexos rápidos, atenção constante. E se a senhora não ouvir ela chorando? E se deixar cair? E se esquecer a mamadeira no fogo? Não é nada pessoal, mas eu prefiro uma profissional. Não é nada pessoal. Eu criei um filho sozinha depois de ficar viúva. Trabalhei, cozinhei, limpei, costurei, estudei com Renato, cuidei dele quando ficava doente. Nunca deixei faltar nada. E agora minha nora estava dizendo que eu não era capaz de cuidar de um bebê porque tinha uma certa idade. Olhei para Renato, esperando que ele dissesse alguma coisa, que lembrasse de quem cuidou dele, que me defendesse. Mas ele apenas coçou a cabeça e murmurou: Mãe, a Fernanda tem razão. É melhor ter uma profissional mesmo. A senhora pode ajudar de outras formas. De outras formas, como empregada doméstica, ele queria dizer, porque era isso que eu tinha me tornado naquela casa. A pessoa que cozinhava, limpava, lavava, passava, organizava, mas que não tinha direito de ser avó. Fernanda contratou uma babá chamada Jéssica. 24 anos, recém-formada em pedagogia, cheia de energia e teorias modernas sobre criação de filhos. Ela chegava de manhã, cuidava de Alice o dia inteiro e só ia embora quando Fernanda voltava do trabalho. Eu ficava rondando pela casa, querendo ajudar, querendo participar, mas sempre me sentindo uma intrusa. Às vezes, quando Jéssica ia ao banheiro ou preparar a mamadeira, eu corria para o quartinho de Alice e ficava olhando ela dormir no berço. Passava a mão de leve no rostinho dela, cantarolava baixinho as mesmas canções que cantava para Renato. Eram os únicos momentos em que me sentia avó de verdade. Mas Fernanda descobriu. Um dia, ela chegou mais cedo do trabalho e me encontrou no quarto de Alice, com a bebê no colo, cantando uma canção de ninar. A menina estava quase dormindo, tão tranquila, tão aconchegada nos meus braços. Por um segundo, achei que Fernanda fosse sorrir, fosse perceber que eu não era uma ameaça. Mas o rosto dela se transformou. O que a senhora está fazendo? A voz era baixa, controlada, mas carregada de veneno. Alice se assustou e começou a choramingar. Fernanda atravessou o quarto em 2 passos e arrancou a bebê dos meus braços com tanta força que eu cambaleei para trás. Eu já disse que não quero a senhora sozinha com a Alice. Quantas vezes vou ter que repetir? A senhora não respeita nada nessa casa. Eu tentei me explicar. Disse que Jéssica tinha ido ao banheiro, que a Alice estava chorando e eu só quis acalmar. Mas Fernanda não queria ouvir. Ela saiu do quarto bufando, com Alice chorando nos braços. E eu fiquei ali parada, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Naquela noite, ouvi a conversa deles através da parede. Fernanda dizendo que eu era invasiva, que não respeitava limites, que estava atrapalhando a rotina da criança. E Renato concordando com tudo, dizendo que ia conversar comigo. A conversa veio no dia seguinte. Meu filho sentou na minha frente, com aquele jeito constrangido de quem sabe que está fazendo algo errado, mas vai fazer mesmo assim, e disse: Mãe,
A senhora precisa entender que a Alice é filha da Fernanda. Ela que decide como criar. A senhora tem que respeitar isso. A Alice é filha da Fernanda. Não nossa filha. Não sua neta. Filha da Fernanda. Como se eu não tivesse nenhum parentesco com aquela criança. Como se o sangue do meu sangue não corresse nas veias dela. Respondi com a voz tremendo. Renato, eu só quero ser avó. Só quero participar da vida da minha neta. É pedir demais? Ele suspirou, desviou o olhar e disse a frase que me marcou para sempre. Mãe, às vezes, amor demais sufoca. A senhora precisa dar espaço. Amor demais sufoca. 25 anos de sacrifício. Noites em claro costurando para pagar a faculdade dele. Alianças vendidas para ele não perder o semestre. Refeições que eu pulei para ele comer melhor. E agora meu amor era demais. Meu amor sufocava. A partir daquele dia, me afastei ainda mais. Parei de ir ao quarto de Alice sem ser chamada. Parei de oferecer ajuda com a bebê. Parei de cantar as canções que minha mãe me ensinou. Fiquei no meu canto, no meu quartinho escuro, tentando ocupar o menor espaço possível. Mas mesmo assim, não era suficiente. Fernanda começou uma nova campanha. Dessa vez, o alvo era a escritura da casa. Ela nunca falava diretamente comigo sobre isso. Era sempre através de Renato, sempre com aquele jeitinho manipulador de quem planta uma ideia e deixa crescer. Eu ouvia as conversas à noite quando eles achavam que eu estava dormindo. Amor, não faz sentido essa casa estar no nome da sua mãe. Ela já é idosa, pode ter problemas de saúde a qualquer momento. E se ela ficar incapacitada? E se precisar ir para uma clínica? Vai ser uma burocracia enorme para resolver a situação do imóvel. Renato murmurava algo que eu não entendia. Eu sei que ela é sua mãe, mas pensa com a cabeça, não com o coração. Se a casa estiver no seu nome, a gente tem segurança. Pode reformar, pode vender se precisar, pode fazer o que quiser. Enquanto estiver no nome dela, a gente fica de mãos atadas. Mãos atadas, como se a casa fosse uma prisão que eu impunha a eles. Como se eu, a mulher que quitou aquele imóvel com suor e lágrimas, fosse um obstáculo no caminho da felicidade deles. Um dia, Renato apareceu no meu quarto com um papel na mão. Estava com aquela cara de quem ensaiou o discurso várias vezes, aquele jeito artificial de quem está repetindo as palavras de outra pessoa. Mãe, eu queria conversar com a senhora sobre uma coisa. É sobre a casa. Meu coração gelou, mas mantive a expressão calma. Pode falar, filho. Ele sentou na beirada da minha cama, sem me olhar nos olhos. A Fernanda e eu estivemos pensando. Faria sentido a senhora passar a casa para o meu nome. É só uma formalidade, sabe? A senhora continua morando aqui, nada muda. Mas é mais seguro ter no meu nome para qualquer eventualidade. Estendi a mão e peguei o papel. Era um documento de doação em vida. Eu leria cada linha, devagar, processando as palavras. A transferência era total. Não havia cláusula de usufruto. Não havia nenhuma garantia de que eu poderia continuar morando ali. Se eu assinasse aquele papel, no dia seguinte eles poderiam me colocar na rua legalmente. Olhei para meu filho e vi algo que me doeu mais do que qualquer palavra. Ele realmente achava que eu não ia perceber. Achava que eu era uma velha boba que assinaria qualquer coisa que ele pedisse. Preciso pensar, Renato. O rosto dele se contraiu. Não era a resposta que ele esperava. Pensar no quê, mãe? É só uma assinatura. Preciso pensar, repeti, devolvendo o papel. Vou ler com calma e depois a gente conversa. Ele saiu do quarto com o documento na mão e eu ouvi quando ele chegou na sala e Fernanda perguntou: E aí, ela assinou? A resposta dele foi um murmúrio frustrado e depois veio a voz dela cheia de veneno. Eu disse que não ia ser fácil. Sua mãe é mais esperta do que parece. Mais esperta do que parece. Naquela noite, deitada no meu quarto escuro, tomei uma decisão. Não ia assinar nada. Não ia entregar minha única segurança nas mãos de pessoas que claramente não me queriam ali. Aquela casa era minha. O único bem que restou de uma vida inteira de trabalho. E eu não ia abrir mão dela por uma assinatura. Mas também entendi outra coisa naquela noite. Entendi que eu não era mais bem-vinda na minha própria casa. Que meu filho tinha escolhido um lado. E não era o meu. Que cedo ou tarde, as coisas iam chegar a um ponto sem volta. Eu só não imaginava que esse ponto viria tão rápido. E que viria da forma mais humilhante possível.
Alice estava prestes a completar 3 anos. 3 anos em que eu fui avó só no papel. 3 anos em que vi minha neta crescer de longe, sempre com uma parede invisível entre nós. 3 anos engolindo humilhações, comentários, olhares de desprezo. Às vezes, quando Fernanda saía e Jéssica estava distraída, eu conseguia roubar alguns minutos com Alice. A menina vinha correndo me abraçar, com aquele sorriso puro de criança que ainda não entende as crueldades dos adultos. Ela me chamava de vovó T e perguntava por que eu não brincava mais com ela. Eu inventava desculpas, dizia que estava cansada, que logo iríamos brincar juntas. Mentiras que eu contava para protegê-la da verdade. Sua mãe não quer que eu me aproxime de você. Esses momentos roubados eram o que me mantinha de pé. Eram a prova de que, apesar de tudo, existia amor naquela casa. Mesmo que fosse um amor proibido, vigiado, permitido apenas em doses microscópicas. E numa quinta-feira à noite, tudo isso acabou. Para sempre. Algumas semanas antes daquela quinta-feira, eu comecei a perceber que precisava me preparar para o pior. Não foi uma decisão consciente, sabe? Foi mais como um instinto de sobrevivência que acordou dentro de mim. Depois que recusei assinar o documento de doação, o clima na casa ficou ainda mais pesado. Fernanda mal olhava na minha cara. Renato evitava ficar sozinho comigo. E eu sentia, no fundo do peito, que algo estava se formando. Uma tempestade que eu não conseguia ver, mas que podia sentir se aproximando. Foi nessa época que comecei a conversar mais com Dona Marlene. Marlene era minha vizinha há quase 30 anos. Morávamos na mesma rua desde que eu e Joaquim nos mudamos para a Vila Esperança. Ela viu Renato crescer, foi ao velório do meu marido, me ajudou nos primeiros meses de viuvez quando eu mal conseguia levantar da cama. Era a amiga mais antiga que eu tinha, a única pessoa no mundo que eu podia chamar de confidente. Eu tinha vergonha de contar para ela o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Durante anos, fingi que estava tudo bem. Quando ela perguntava sobre Fernanda, eu dizia que era uma boa nora. Quando perguntava sobre Renato, eu dizia que era um bom filho. Mentia para proteger a imagem da minha família, mesmo que essa família estivesse me destruindo por dentro. Mas chegou um ponto em que eu não aguentei mais carregar aquele peso sozinha. Numa tarde de terça-feira, 2 semanas antes da quinta-feira que mudou tudo, fui até a casa de Marlene com a desculpa de devolver uma forma de bolo. Ela me recebeu com aquele sorriso acolhedor de sempre, preparou um café e perguntou como eu estava. E pela primeira vez em anos, eu contei a verdade. Contei sobre os comentários de Fernanda, sobre a mudança de quarto, sobre ser proibida de cuidar da minha própria neta, sobre o documento de doação que queriam me fazer assinar. Contei tudo, do começo ao fim, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu mal conseguia respirar entre os soluços. Marlene me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei de falar, ela me olhou nos olhos e disse: Teresa, você sabe que essa casa é sua, não sabe? Você sabe que não precisa aceitar isso. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas ouvir aquilo de outra pessoa, de alguém de fora, me deu uma clareza que eu não tinha conseguido alcançar sozinha. Eu não era louca. Eu não estava exagerando. O que estava acontecendo comigo era real, era injusto, e eu não precisava aceitar. Naquele dia, Marlene me fez uma promessa. Disse que se um dia as coisas ficassem insustentáveis, eu poderia ir para na casa dela. Que tinha um quarto de hóspedes que estava às moscas, que seria um prazer me receber, que eu não precisava ter medo de ficar na rua. Aquela promessa ficou guardada no meu coração como um colete salva-vidas. E eu comecei a me preparar. Não de forma óbvia. Não queria que Fernanda ou Renato percebessem. Mas aos poucos, fui separando as coisas que eram mais importantes para mim. Documentos, certidões, a escritura da casa que eu guardava numa pasta no fundo do armário. Separei algumas roupas essenciais, produtos de higiene, os remédios que eu tomava todo dia. E separei a foto. Era uma foto do meu casamento com Joaquim. A única que sobrou depois que Fernanda reorganizou a sala e jogou fora metade das minhas recordações. Aquela foto ficava na minha mesa de cabeceira, no meu quartinho escuro, e toda noite antes de dormir eu olhava para o rosto do meu marido e pedia forças. Coloquei a foto na mala junto com o resto. Se eu precisasse sair daquela casa, aquela foto iria comigo. A quinta-feira chegou como qualquer outro dia.
De manhã, fiz minha rotina de sempre. Acordei cedo, tomei café sozinha na cozinha, lavei a louça do jantar da noite anterior que Fernanda tinha deixado na pia. Renato saiu para o trabalho sem me dar bom dia. Fernanda saiu logo depois, dizendo que tinha um jantar com as amigas e voltaria tarde. Jéssica, a babá, chegou às 8 para cuidar de Alice. Passei o dia no meu quarto, costurando umas peças que uma vizinha tinha encomendado. O trabalho me distraía. Me fazia esquecer por algumas horas a situação em que eu vivia. O barulho da máquina de costura era reconfortante. Um som que me acompanhava desde a juventude. No fim da tarde, Jéssica veio me avisar que precisava ir embora mais cedo. A mãe dela estava passando mal e ela precisava correr para o hospital. Perguntou se eu podia ficar de olho na Alice até Fernanda voltar. Eu disse que sim, claro, e meu coração deu um salto de alegria. Finalmente teria um tempo sozinha com minha neta. Alice estava assistindo o desenho na sala quando Jéssica foi embora. Me sentei no sofá ao lado dela e a menina imediatamente se aconchegou no meu colo. Ficamos ali, as duas, vendo um desenho sobre uma princesa que morava num castelo de gelo. Alice me explicava da história toda, com aquela empolgação de criança de 3 anos, e eu fingia que estava prestando atenção, enquanto na verdade só queria gravar cada segundo daquele momento. Quando o desenho acabou, ela pediu para eu cantar a música que ela gostava. Era uma canção de ninar que minha mãe cantava para mim, que eu cantei para Renato, e que agora cantava escondido para Alice nos poucos momentos que conseguíamos ficar juntas. Comecei a cantarolar baixinho e a menina foi fechando os olhos, relaxando nos meus braços. Eu estava em paz. Uma paz que não sentia há anos. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir. Fernanda entrou tropeçando nos próprios pés. O jantar com as amigas tinha incluído bastante vinho, pelo que eu pude perceber. Ela jogou a bolsa no aparador da entrada, tirou os sapatos de salto e veio caminhando em direção à sala. Quando me viu ali, com Alice adormecida no meu colo, seu rosto se transformou. "O que você está fazendo?" A voz dela era baixa, arrastada, mas carregada de raiva. Alice se mexeu no meu colo, incomodada com o barulho. Eu fiz sinal para Fernanda falar mais baixo, mas isso só piorou as coisas. "Não me manda calar a boca na minha própria casa!" Ela atravessou a sala em passos largos e arrancou Alice dos meus braços. A menina acordou assustada, chorando, sem entender o que estava acontecendo. Fernanda a segurava de qualquer jeito, sacudindo a criança enquanto gritava comigo. "Quantas vezes eu vou ter que dizer que você não pode ficar sozinha com a minha filha? Quantas vezes, Dona Teresa? Você é surda ou se faz de surda?" Eu me levantei do sofá devagar, tentando manter a calma. "Fernanda, a Jéssica precisou sair mais cedo. A mãe dela passou mal. Eu só fiquei com a Alice até você chegar. Ela estava dormindo. Estava tudo bem." "Tudo bem?" Fernanda deu uma risada sarcástica. "Nada está bem enquanto você estiver nessa casa. Você não entende isso? Você atrapalha tudo. Atrapalha meu casamento, atrapalha a rotina da minha filha, atrapalha minha vida." Alice chorava cada vez mais alto, assustada com os gritos da mãe. Eu estendi os braços instintivamente, querendo acalmar minha neta, mas Fernanda deu um passo para trás. "Não toca nela! Não encosta na minha filha!" Foi nesse momento que Renato apareceu. Ele tinha chegado do trabalho durante a confusão e estava parado na porta da sala, com a pasta na mão, olhando a cena sem saber o que fazer. Nossos olhos se encontraram, e eu vi ali a minha última esperança. Meu filho, o menino que eu criei com tanto sacrifício. Ele ia me defender, ia colocar Fernanda no lugar dela, ia lembrar de quem eu era. "Renato", eu disse com a voz tremendo, "fala para sua esposa que eu não fiz nada de errado. A Jéssica teve uma emergência, eu só cuidei da Alice por algumas horas." Renato olhou para mim. Depois olhou para Fernanda. E eu vi no rosto dele aquela expressão que eu conhecia tão bem, a expressão de quem vai escolher o caminho mais fácil. "Mãe, a senhora sabe que a Fernanda não gosta que a senhora fique sozinha com a Alice. A senhora devia ter ligado para a gente." Ligado. Para pedir permissão. Para cuidar da minha própria neta. Fernanda sorriu vitoriosa. "Viu? Até o Renato concorda comigo. Você não respeita nada, Dona Teresa, nada." Ela colocou Alice no chão e a menina veio correndo me abraçar, chorando e pedindo colo. Mas Fernanda a puxou de volta, dizendo que estava na hora de dormir.
Alice gritou: Vovó T! Vovó T! Estendendo os bracinhos para mim enquanto era arrastada para o quarto. Aquele grito ficou ecoando na minha cabeça como uma sirene. Quando Alice sumiu no corredor, Fernanda se virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. Frio, calculado, decidido. Sabe, Dona Teresa, eu cansei. Cansei de fingir que essa situação funciona. Cansei de dividir minha casa com uma velha que não sabe qual é o lugar dela. Fernanda! Renato tentou interromper, mas ela levantou a mão. Não, Renato. Deixa eu falar. Ela deu um passo na minha direção. Eu vou ser bem clara, Dona Teresa, para não ter mal entendido. Ou você sai dessa casa por vontade própria, ou eu interno você num asilo. Você escolhe. O mundo parou. Eu ouvi cada palavra. Senti cada sílaba entrando no meu peito como agulhas. Olhei para Fernanda, depois para Renato. Meu filho estava ali, parado, calado, olhando para o chão. Ele tinha ouvido. Ele tinha ouvido sua esposa ameaçar internar sua própria mãe num asilo. E não disse uma palavra. Renato, eu chamei, com a voz firme. Você não vai dizer nada? Ele levantou os olhos, me olhou por um segundo e disse a frase que selou nosso destino. Mãe, talvez seja melhor a senhora pensar em outras opções. A gente precisa de espaço. A gente precisa de espaço. 25 anos de sacrifício. Noites sem dormir. Alianças vendidas. Refeições puladas. Sonhos abandonados. Tudo para criar aquele homem. E agora ele estava ali, concordando em me jogar fora como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Fernanda sorriu. Um sorriso de vitória. E foi então que algo aconteceu dentro de mim. Eu também sorri. Não foi um sorriso de derrota. Não foi um sorriso nervoso. Foi um sorriso calmo, sereno, de quem finalmente entendeu a situação por completo. Um sorriso que eu não sabia que era capaz de dar. Fernanda franziu a testa confusa. Esperava lágrimas, esperava súplicas, esperava que eu me ajoelhasse pedindo perdão. Não esperava serenidade. Tudo bem, eu disse com uma voz que nem parecia minha. Eu vou embora. Renato arregalou os olhos. Mãe, a gente pode conversar. Não precisa, filho. Eu já estava caminhando em direção ao meu quarto. Vocês foram bem claros. Entrei no quarto dos fundos e fechei a porta. A mala já estava ali, embaixo da cama, pronta há dias. Coloquei as últimas coisas que faltavam. A escova de dentes, o carregador do celular, a foto de Joaquim na moldura de prata. Olhei ao redor daquele quarto escuro que tinha sido minha prisão nos últimos anos e não senti nada. Nenhuma saudade, nenhum apego. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Dona Marlene. Estou indo para sua casa. Voltei para a sala com a mala na mão. Renato e Fernanda estavam ali, me olhando como se eu fosse uma aparição. Acho que não acreditavam que eu estava realmente indo embora. Acho que esperavam mais drama, mais choro, mais resistência. Mas eu não ia dar isso a eles. Passei por eles sem dizer uma palavra. Atravessei a sala, abri a porta da frente, desci os 3 degraus da varanda. A noite estava fresca, com um vento leve que me acariciou o rosto como um abraço. Olhei para a rua onde morei por mais de 40 anos, onde criei meu filho, onde construí uma vida inteira. E comecei a andar. Não olhei para trás. Não disse adeus. Não dei a eles a satisfação de me verem hesitar. Dona Marlene estava me esperando na porta. Ela me abraçou sem dizer nada, me conduziu para dentro, me levou até o quarto de hóspedes. Só quando me sentei na cama, com a mala aos meus pés e a foto de Joaquim nas mãos, é que as lágrimas vieram. Chorei a noite inteira. Chorei pelo filho que perdi, pela neta que deixei para trás, pela vida que desmoronou. Mas no meio daquelas lágrimas havia algo mais, uma semente de liberdade. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Olhei para a foto de Joaquim e disse baixinho: "Você teria orgulho de mim." E comecei a planejar, porque eles achavam que eu era uma velha fraca, sem opções, sem recursos. Achavam que iam me jogar fora e seguir em frente com suas vidas, morando na minha casa, criando minha neta longe de mim. Mas eles não sabiam de uma coisa. Aquela casa ainda estava no meu nome. E eu não tinha assinado documento nenhum. Os primeiros dias na casa de Dona Marlene foram estranhos. Eu acordava de manhã e por alguns segundos esquecia onde estava. A luz entrava diferente pela janela,
O colchão tinha outra firmeza. Até o silêncio era diferente. Não era aquele silêncio pesado da minha casa, carregado de julgamentos e olhares atravessados. Era um silêncio tranquilo, acolhedor. Marlene me tratava como se eu fosse uma irmã que tinha acabado de voltar de uma longa viagem. Preparava café da manhã reforçado, me obrigava a comer mesmo quando eu dizia que não tinha fome, sentava comigo na varanda para conversar sobre amenidades. Ela sabia que eu precisava de tempo para processar tudo e me dava esse tempo sem pressão. Mas eu não podia ficar parada esperando a dor passar. Tinha coisas a resolver. No segundo dia, liguei para o cartório onde a escritura da minha casa estava registrada. Queria confirmar o que eu já sabia, mas precisava ouvir de uma fonte oficial. A atendente verificou no sistema e confirmou. O imóvel da Rua das Acácias, número 47, Vila Esperança, estava registrado única e exclusivamente em nome de Teresa Campos Ribeiro. Nenhuma transferência, nenhuma doação, nenhum documento adicional. Eu nunca tinha assinado nada. E Renato, por mais que Fernanda tivesse pressionado, nunca conseguiu me convencer a abrir mão do meu único patrimônio. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, mas de alívio. Eu tinha poder. Eu tinha opções. Eu não era aquela velha desamparada que eles imaginavam. No terceiro dia, pedi para Marlene me indicar um advogado. Ela conhecia um senhor chamado Dr. Augusto Mendes, que tinha escritório no centro da cidade. Disse que ele era competente, honesto, e que tratava todo mundo com respeito, independente de idade ou condição social. Liguei para o escritório e marquei uma consulta para a tarde seguinte. Na manhã da consulta, acordei mais cedo que o normal. Tomei banho demorado, vesti uma roupa que me fazia sentir confiante. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia. Não era a Teresa submissa que abaixava a cabeça para tudo. Era alguém diferente. Dr. Augusto me recebeu num escritório simples, mas organizado, com diplomas na parede e pilhas de processos sobre a mesa. Ele tinha uns 70 anos, cabelos brancos, óculos de armação grossa, me ofereceu café, puxou uma cadeira e disse: Dona Teresa, pode me contar tudo. Tenho o dia inteiro se precisar. E eu contei. Contei sobre Joaquim, sobre a viuvez, sobre os anos criando Renato sozinha. Contei sobre Fernanda, sobre os comentários, sobre a mudança de quarto. Contei sobre ser proibida de cuidar de Alice, sobre o documento de doação que recusei assinar, sobre a ameaça do asilo. Contei sobre a noite em que saí de casa com uma mala na mão e o coração em pedaços. Doutor, Augusto me ouviu sem interromper, anotando algumas coisas num bloco. Quando terminei, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Dona Teresa, o que a senhora passou tem nome. Se chama violência patrimonial e psicológica contra idoso. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Crime. Eu nunca tinha pensado naquilo como crime. Para mim, era apenas minha família me tratando mal. Mas ouvir um advogado usando aquela palavra mudou algo dentro de mim. Mas eu não quero processar meu filho, eu disse rapidamente. Não quero ver o Renato preso ou com a ficha suja. Ele é meu filho, apesar de tudo. Dr. Augusto assentiu. Entendo perfeitamente. E a senhora não precisa seguir por esse caminho se não quiser. Mas existem outras opções. Ele se inclinou para a frente, me olhando nos olhos. A senhora disse que a casa ainda está no seu nome, correto? Correto. Nunca assinei nenhuma transferência. Então a senhora tem todo o direito de pedir a desocupação do imóvel. Legalmente, seu filho e sua nora são apenas ocupantes. Se a senhora quiser, posso enviar uma notificação extrajudicial dando prazo para eles deixarem a casa. Meu coração disparou. Era isso. Era exatamente isso que eu precisava. Qual seria o prazo? Perguntei. 30 dias é o padrão. Tempo suficiente para eles encontrarem outro lugar, mas curto o bastante para não arrastar a situação. Fiquei em silêncio por um momento, pensando nas consequências. Se eu fizesse aquilo, não tinha volta. Meu relacionamento com Renato, que já estava destruído, seria enterrado de vez. E Alice? Minha netinha ia crescer, ouvindo que a avó era uma pessoa má que expulsou a família de casa. Mas então lembrei da voz de Fernanda dizendo: ou você sai, ou eu interno você num asilo. Lembrei do silêncio de Renato. Lembrei dos gritos de Alice sendo arrastada para longe de mim.
Pode enviar a notificação, eu disse. 30 dias. Dr. Augusto sorriu. Um sorriso discreto, de quem já tinha visto muitas histórias como a minha e sabia reconhecer coragem quando via. Vou preparar o documento hoje mesmo. Amanhã, um oficial leva até o endereço. Saí do escritório sentindo algo que não sentia há anos. Controle. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no comando da minha própria vida. No dia seguinte, fiquei na casa de Marlene esperando notícias. Ela tentou me distrair com conversa, com televisão, com receitas de bolo que queria experimentar. Mas minha mente estava na Rua das Acácias, imaginando o momento em que a notificação chegaria. Dr. Augusto me ligou no fim da tarde. Dona Teresa, a notificação foi entregue. Seu filho assinou o recebimento. Como ele reagiu? Perguntei, sem conseguir conter a curiosidade. Segundo o oficial, ele ficou pálido. Leu o documento 3 vezes, como se não acreditasse no que estava escrito. Perguntou se era algum tipo de engano. Engano. Renato achava que era um engano. Achava que a mãe que ele tinha expulsado não seria capaz de se defender. E a Fernanda? Perguntei. Ela estava lá? Não, só seu filho. Mas o oficial disse que ele ligou para alguém assim que terminou de ler. Provavelmente para ela. Eu conseguia imaginar a cena. Renato ligando para Fernanda em pânico, ela achando que era brincadeira, depois percebendo que era real. Os dois descobrindo que a casa que achavam que seria deles nunca saiu do meu nome. Marlene, que estava ouvindo a conversa ao meu lado, apertou minha mão. Você fez a coisa certa, Teresa. Eu assenti, mas não consegui responder. Havia um nó na minha garganta que não me deixava falar. As ligações começaram naquela mesma noite. O celular tocou às 8 e pouco. Era Renato. Eu olhei para a tela, vi o nome dele piscando e deixei tocar até parar. Tocou de novo, e de novo. Na 4ª vez, ele desistiu e mandou uma mensagem de texto. Mãe, a gente precisa conversar. Por favor, me liga. Não respondi. Meia hora depois, outra mensagem. Mãe, isso é sério. Você não pode fazer isso com a gente. Pensa na Alice. Pensa na Alice. Ele estava usando minha neta para me manipular. A mesma neta que ele me proibiu de abraçar, de cuidar, de amar livremente. Agora queria que eu pensasse nela. Respondi apenas: 30 dias, Renato. Procure outro lugar. O telefone ficou em silêncio por alguns minutos. Depois veio uma enxurrada de mensagens. Mãe, você está sendo injusta. A Fernanda está desesperada. Não temos para onde ir. Você quer ver sua neta na rua? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de tudo que ele fez por mim. Aquela frase me fez rir. Um riso amargo, sem humor. O que exatamente meu filho tinha feito por mim, além de me humilhar e deixar a esposa me tratar como lixo? Não respondi mais. Desliguei o celular e fui dormir. Nos dias seguintes, as tentativas de contato se multiplicaram. Renato ligava de manhã, de tarde, de noite. Mandava mensagens longas se justificando, dizendo que tinha sido influenciado. Dizia que me amava, que eu era a mãe dele, que família não se abandona. Família não se abandona. Ele estava realmente usando essa frase comigo. Ele, que tinha concordado em me internar num asilo. Fernanda também tentou me contatar. Mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que tinha exagerado, que nunca teve intenção de me magoar de verdade. Disse que podíamos recomeçar do zero. Eu li todas as mensagens, cada uma delas, e não respondi a nenhuma. Na 2ª semana, os pais de Fernanda apareceram na casa de Marlene. Eu estava na varanda quando vi o carro deles estacionando. Reconheci a mãe dela, aquela mesma mulher que me tratou com desdém no hospital quando Alice nasceu. Ela desceu do carro com um sorriso forçado, segurando uma caixa de bombons. Marlene atendeu a porta. A mãe de Fernanda se apresentou. Disse que queria conversar como gente civilizada. Marlene olhou para mim, perguntando silenciosamente se eu queria receber. Por um momento, considerei dizer não. Mas pensei que talvez fosse bom ouvir o que ela tinha a dizer. Pode deixar ela entrar, eu disse. A mulher se sentou na sala de Marlene como se fosse dona do lugar. Colocou a caixa de bombons na mesa de centro, cruzou as pernas e começou o discurso que, obviamente, tinha ensaiado. Dona Teresa, eu entendo que a senhora está magoada. A Fernanda me contou tudo e eu admito que minha filha errou. Mas daí a expulsar a família da própria casa?
Eu não estou expulsando ninguém, eu interrompi. Estou exercendo o meu direito de proprietária. A casa é minha, sempre foi. E eu decidi que não quero mais que eles morem lá. A mulher piscou, claramente não esperando aquela resposta direta. Mas, Dona Teresa, eles não têm para onde ir. O Renato e a Fernanda não têm condições de comprar uma casa agora e alugar em Belo Horizonte está muito caro. Isso não é problema meu. O rosto dela se contraiu. A máscara de simpatia começou a escorregar. A senhora está sendo muito dura. Pense na sua neta. A Alice adora a senhora. A Alice foi arrancada dos meus braços enquanto chorava pedindo pela avó. A Alice foi proibida de ficar sozinha comigo por 3 anos. Não me venha falar da Alice. A mãe de Fernanda ficou sem palavras. Olhou para Marlene como se esperasse apoio, mas minha amiga apenas cruzou os braços e ficou em silêncio. Eu acho que essa conversa não vai levar a lugar nenhum, a mulher disse finalmente se levantando. A senhora vai se arrepender disso, Dona Teresa. Vai ficar sozinha, sem família, e vai perceber que cometeu um erro. Pode ser, eu respondi. Mas vai ser um erro meu. Pela primeira vez em muitos anos, as escolhas são minhas. Ela saiu sem pegar a caixa de bombons. Marlene jogou no lixo assim que o carro sumiu na esquina. O prazo de 30 dias foi passando. Renato continuou mandando mensagens, cada vez mais desesperadas. Disse que estavam procurando apartamento, mas não encontravam nada no preço. Pediu mais prazo. Pediu que eu reconsiderasse. Mas eu já tinha tomado minha decisão. No 28º dia, recebi uma ligação de Dr. Augusto. Dona Teresa, seu filho entrou em contato com o escritório. Quer saber se a senhora aceita negociar um prazo maior ou um acordo de aluguel. Não aceito, eu disse sem hesitar. O prazo é 30 dias. Se não saírem, entra com o despejo judicial. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, Dr. Augusto disse: A senhora tem certeza? Uma vez que entrarmos com o despejo, o processo se torna público. Vai constar nos registros. Tenho certeza. Então vou preparar a documentação. Se eles não desocuparem até o 30º dia, protocolo a ação no dia seguinte. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito. Marlene apareceu na porta com uma xícara de chá. Como você está se sentindo? Não sei, respondi honestamente. Aliviada, triste, culpada, tudo ao mesmo tempo. Ela se sentou ao meu lado na cama. Você sabe que não tem nada para se sentir culpada, não sabe? Você está se defendendo, está fazendo o que qualquer pessoa faria no seu lugar. Eu sei, mas ele ainda é meu filho, Marlene. Eu ainda lembro dele bebê, nos meus braços, dependendo de mim para tudo. Como a gente chega nesse ponto? Marlene suspirou. A gente não chega sozinha, Teresa. Ele fez escolhas. A esposa dele fez escolhas. Você só está respondendo às escolhas deles. No 30º dia, às 11 da noite, meu celular tocou. Era Renato. Dessa vez, eu atendi. Mãe. A voz dele estava embargada, como se tivesse chorado. A gente vai sair amanhã. Encontramos um apartamento de 2 quartos num bairro mais afastado. Não é o que a gente queria, mas... Tudo bem, Renato, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Houve um silêncio longo. Depois ele perguntou: A senhora vai voltar para casa? Vou. É minha casa. Outro silêncio. E a gente, mãe? A gente ainda é família? A pergunta ficou pairando no ar. Eu pensei em todas as respostas que poderia dar. Pensei em dizer que sim, que sempre seríamos família. Pensei em dizer que não, que ele tinha destruído esse laço. Pensei em gritar, em chorar, em desligar na cara dele, mas apenas disse: Isso depende de você, filho. Sempre dependeu. E desliguei. No 31º dia, voltei para a Rua das Acácias. Marlene se ofereceu para me acompanhar, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha. Ela entendeu. Me abraçou na porta, desejou força e ficou olhando enquanto eu entrava no táxi que tinha chamado. Acenei pela janela até ela sumir de vista. O trajeto durou 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Cada rua trazia uma lembrança. A padaria onde Joaquim comprava pão de queijo todo domingo. A praça onde Renato aprendeu a andar de bicicleta. Uma vida inteira comprimida em poucas quadras. Quando o táxi parou na frente da casa, meu coração disparou. Paguei a corrida e desci devagar, olhando para a fachada que conhecia tão bem.
A chave girou na fechadura com aquele som familiar que eu conhecia há mais de 40 anos. Empurrei a porta e entrei. O silêncio foi a primeira coisa que me atingiu. Não era o silêncio pesado de antes, cheio de tensão e palavras não ditas. Era um silêncio vazio, oco, como o interior de uma concha. A casa estava completamente diferente. Os móveis de Fernanda tinham ido embora, deixando marcas no chão onde ficavam. As paredes tinham retângulos mais claros nos lugares onde penduraram quadros. O cheiro era outro, um misto de poeira e ausência. Caminhei pela sala devagar, tocando as paredes. Ali ficava o sofá onde eu assistia televisão com Alice, nos poucos momentos que conseguíamos ficar juntas. Ali ficava a estante, onde Fernanda colocou os porta-retratos dela, substituindo as fotos da minha família. Tudo tinha ido embora. Tudo, menos as memórias. Subi as escadas em direção aos quartos. O primeiro que visitei foi a suíte que Fernanda tomou para si. Estava vazio agora, só as paredes e o piso de madeira que Joaquim e eu escolhemos juntos. Me encostei no batente da porta e fechei os olhos. Por um segundo, consegui sentir o perfume dele. Aquele perfume de lavanda que ficou impregnado no armário por anos depois que ele partiu. Abri os olhos e o perfume se foi. Era só imaginação. Mas foi bom. Desci e fui para a cozinha. Era o cômodo que mais tinha a minha cara. O azulejo que eu escolhi, a bancada de mármore que economizamos para comprar, a janela que dava para o quintal. Abri a torneira para ver se funcionava. A água saiu marrom no começo, depois clareou. Sentei numa das cadeiras que restaram e fiquei olhando para o nada. Pensei em todas as refeições que preparei ali. Pensei em Renato criança, sentado nessa mesma cadeira, fazendo lição enquanto eu cozinhava. Pensei em Joaquim me abraçando por trás e dizendo que a comida estava com cheiro bom. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eu não as sequei. Deixei que caíssem. Eram lágrimas de despedida, porque eu já tinha tomado uma decisão. Não ia morar naquela casa novamente. Não conseguia. Cada canto me lembrava de algo, e nem todas as lembranças eram boas. Os últimos anos tinham manchado aquele lugar com humilhação, desrespeito, dor. Eu podia reformar, pintar, trocar os móveis, mas não conseguiria apagar as vozes. A voz de Fernanda me chamando de velha. A voz de Renato dizendo que eu precisava dar espaço. A voz de Alice chorando enquanto era arrancada dos meus braços. Aquela casa tinha sido meu lar. Mas lar não é só paredes e teto. Lar é onde a gente se sente segura, amada, respeitada. E eu não me sentia mais nada disso ali. Peguei o celular e liguei para a imobiliária que Dr. Augusto tinha indicado. Marquei uma avaliação para a semana seguinte. Ia vender a casa e começar de novo. Os dias seguintes foram de organização. Contratei uma empresa para limpeza, consertei o que precisava, pintei as paredes. Queria que a casa estivesse apresentável para os compradores. Enquanto supervisionava a reforma, encontrei a caixa de recordações que Fernanda tinha jogado fora. Ela não tinha jogado, tinha escondido. Dentro estavam fotos antigas, documentos, a certidão de casamento, até algumas joias da minha mãe. Segurei aquela caixa contra o peito e chorei de alívio. A avaliação confirmou o que Dr. Augusto tinha suspeitado. A casa valia bem mais do que eu imaginava. O bairro tinha se valorizado nos últimos anos e imóveis daquele tamanho estavam em alta. O corretor disse que conseguiria vender em poucos meses, talvez semanas, pelo preço que eu pedia. E foi o que aconteceu. Em menos de 2 meses, recebi uma proposta de um casal jovem esperando o primeiro filho. Eles olharam para a casa com os mesmos olhos que eu e Joaquim tínhamos quando a compramos. Aceitei a proposta. Queria que aquela casa voltasse a ser um lar de verdade. Com o dinheiro da venda, fiz 3 coisas. Primeiro, comprei um apartamento para mim. Pequeno, de 2 quartos, num prédio com portaria no centro da cidade. Tinha elevador, área de lazer, vizinhos simpáticos. Era diferente de tudo que eu conhecia, mas era meu, completamente meu. Segundo, coloquei uma quantia numa aplicação segura para minha velhice. Não era muito, mas o suficiente para eu viver com dignidade até o fim dos meus dias, sem depender de ninguém. E terceiro, essa foi a parte mais importante.
Doei uma parte significativa para uma instituição que cuida de idosos abandonados por suas famílias. A ironia não me escapou. Fernanda queria me jogar num asilo. E agora, o dinheiro da casa que ela tanto cobiçou estava ajudando idosos que passaram pelo mesmo que eu. Pessoas que foram descartadas pelos próprios filhos, tratadas como peso, esquecidas em quartos de fundo. Minha dor tinha se transformado em ajuda para outros. Quando assinei a doação, a diretora da instituição me perguntou se eu queria que meu nome aparecesse em alguma placa ou homenagem. Eu disse que não. Não fiz aquilo por reconhecimento. Fiz porque era o certo. Renato apareceu no meu apartamento novo 3 semanas depois da mudança. Ele tocou a campainha num sábado de manhã, quando eu estava regando as plantas da varanda. Atendi pelo interfone sem saber quem era, e quando ouvi a voz dele, meu coração apertou. Por um segundo pensei em não deixar subir, mas respirei fundo e liberei a entrada. Ele chegou com a mesma cara de constrangimento de sempre. Trazia um buquê de flores e uma caixa de bombons, presentes genéricos de quem não sabe mais como se aproximar. Aceitei as flores por educação, coloquei num vaso e ofereci café. Sentamos na sala em silêncio enquanto a cafeteira trabalhava. "A senhora está bem instalada aqui", ele disse, olhando ao redor. "É bonito. É pequeno, mas é meu", respondi. "Ninguém pode me expulsar daqui." Ele abaixou os olhos, acusando o golpe. "Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade dessa vez. Eu sei que errei, sei que fui covarde, sei que deixei a Fernanda passar dos limites." "Deixou", concordei. "Não ia facilitar. Eu devia ter te defendido, devia ter colocado ela no lugar dela, devia ter lembrado de tudo que a senhora fez por mim." Ele levantou os olhos e vi que estavam marejados. "Eu me perdi, mãe. Não sei como, mas me perdi." Olhei para aquele homem de 43 anos que um dia foi um bebê nos meus braços. Procurei nele o menino que eu amei incondicionalmente, que eu protegi de todos os males do mundo, que eu criei com tanto sacrifício. Ele ainda estava ali, em algum lugar, mas estava enterrado debaixo de anos de escolhas erradas. "Renato", eu disse com a voz firme, "eu te perdoo. De verdade. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram." "Eu sei, mãe. Eu não espero isso." "O que você espera, então?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Espero que a gente possa recomeçar, devagar, que eu possa visitar a senhora de vez em quando, que a Alice possa conhecer a avó de verdade. Não sei se é possível, mas... Alice, minha neta, a menina que me chamava de Vovó T e que eu não via há meses." Meu coração se apertou com a saudade. "E a Fernanda?" perguntei. "Ela sabe que você está aqui? A gente se separou." A notícia me pegou de surpresa. Eu esperava muitas coisas daquela conversa, mas não isso. A situação ficou insustentável depois que saímos da casa. Ele continuou. "Ela me culpava por tudo. Dizia que eu devia ter convencido a senhora a passar a escritura antes. Brigávamos todo dia. 1 mês atrás, ela foi embora. Voltou para a casa dos pais, levou a Alice junto. E você está vendo sua filha? Fins de semana alternados. Não é o ideal, mas pelo menos consigo ficar com ela." Ele me olhou com esperança. "E eu queria que a senhora também pudesse ver ela, mãe. A Alice pergunta pela senhora toda hora." Fechei os olhos e respirei fundo. Ali estava o que eu mais queria ouvir. E o que mais me assustava. Ver Alice de novo significava arriscar me machucar de novo. Significava abrir o coração para alguém que já tinha sido arrancado de mim uma vez. Mas também significava ter minha neta de volta. A menina que eu amava mais do que podia expressar. "Traz ela aqui no próximo fim de semana", eu disse finalmente. "Mas só ela, Renato. Você espera lá embaixo. Eu e Alice precisamos de um tempo sozinhas primeiro." Ele assentiu, aceitando a condição. "Obrigado, mãe, de verdade." Quando ele foi embora, fiquei olhando pela janela da varanda. A cidade se estendia lá embaixo, cheia de gente vivendo suas vidas, enfrentando suas batalhas. Eu era só mais uma naquela multidão. Uma mulher de 68 anos que tinha sobrevivido a coisas que ninguém deveria enfrentar. Mas tinha sobrevivido. Fui até a estante onde coloquei a foto do meu casamento com Joaquim. A mesma foto que levei na mala quando saí de casa, que ficou comigo durante todo esse tempo.
Olhei para o rosto dele, jovem e cheio de vida, sorrindo para a câmera com o braço em volta de mim. Consegui, sussurrei para a foto. Demorou, mas eu consegui. O silêncio do apartamento me respondeu. Mas não era um silêncio vazio como o da casa antiga. Era um silêncio de paz, de recomeço, de liberdade. Uma semana depois, Alice apareceu na minha porta. Ela estava maior do que eu lembrava, o cabelo mais comprido, o rosto perdendo as bochechas de bebê, mas o sorriso era o mesmo. Quando me viu, correu para meus braços gritando: "Vovó T! Vovó T!", com a mesma alegria de sempre. A abracei tão forte que quase a levantei do chão. Senti o cheiro do cabelo dela, a maciez da pele, o calor daquele corpinho que eu tanto senti falta. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Passamos a tarde inteira juntas. Mostrei o apartamento novo, fizemos bolo de chocolate, assistimos desenhos abraçadas no sofá. Alice me contou sobre a escola, sobre os amiguinhos, sobre o cachorro que ela queria ter. E eu ouvi cada palavra como se fosse uma música. Quando Renato veio buscar ela no fim da tarde, Alice me abraçou de novo e disse: "A gente vai se ver mais vezes agora, né, vovó?" "Vai, meu amor", respondi com a voz embargada. "Agora vai." Fechei a porta depois que elas saíram e encostei a testa na madeira. Meu coração estava cheio de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Hoje, 6 meses depois de tudo, posso dizer que encontrei minha paz. Não foi fácil, não foi rápido, e certamente não foi do jeito que eu imaginava. Mas está aqui, firme, real. Vejo Alice 2 vezes por mês. Renato e eu estamos reconstruindo nossa relação, devagar, com limites claros. Não sei se um dia vamos voltar a ser o que éramos. Provavelmente não. Mas estamos construindo algo novo. Algo baseado em respeito, não em obrigação. Fernanda nunca mais me procurou. Pelo que Renato conta, ela segue culpando todo mundo, menos ela mesma pelo que aconteceu. Espero que um dia ela amadureça. Mas isso não é mais problema meu. Às vezes, quando estou sozinha na varanda do meu apartamento, olhando a cidade se acender com as luzes da noite, penso em tudo que passei. Nos sacrifícios, nas humilhações, nas noites chorando no quarto dos fundos, e penso também na força que descobri dentro de mim quando achei que não tinha mais nada. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que família de verdade não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito. Aprendi que nunca é tarde para se escolher, para se valorizar, para dizer basta. Meu silêncio naquela noite, quando saí de casa sem dizer uma palavra, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente entendeu seu próprio valor. E se essa história servir para alguma coisa, que sirva para isso, para lembrar a quem está passando pelo mesmo que você não está sozinha, que existe luz depois do escuro. E que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmas é simplesmente ter coragem de ir embora. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.